Algumas produções sinistras de filmes de terror carregam lendas sombrias e eventos inexplicáveis que transcendem a própria ficção. Por trás das câmeras ocorreram uma série de incidentes estranhos, tragédias e coincidências perturbadoras, alimentando a crença de que certos filmes podem ser amaldiçoados. Vamos mergulhar nesse fascinante mundo para descobrir as histórias macabras por trás dessas produções e examinar o que torna esses filmes tão inquietantes e perturbadores para aqueles que se aventuram a assisti-los. É a série Filmes Amaldiçoados. We had people throwing up on the set when he killed that monkey and scooped his brains out and ate him right there. And then Ruggiero wanted another shot of it, of course, and so he did it again. And that's when I pretty much knew exactly what I was into. Except what I didn't know at that point was whether or not they were going to do that to us. In other words, I didn't know if this was a snuff movie or not. And I was real far away from everybody. There were no SAG reps on the set. There was nobody telling anybody where to stop. And I wasn't sure they would stop at monkeys. So every day when I left my little cabin, I had my passport with me, I had my plane ticket with me, and I had all my money with me. And I have no idea what I thought I was going to do from, a movie set 45 minutes away by boat from the nearest town. What was I going to do? Run through the jungle and climb on the airplane to get away from these people? I mean, there were 2 airplanes a week, but I carried all that with me just in case. I was ready for that. Sejam bem-vindos à segunda temporada de Filmes Amaldiçoados, com esse episódio de estreia, então, do filme O Loca. Eu vou colocar o apelido aqui porque simplesmente não posso dizer esses 2 nomes do filme aqui no YouTube, são palavras extremamente problemáticas, polêmicas e pode dar um problema para mim também ali, né? Então esse filme justamente é de 1980, o primeiro grande found footage da história do cinema. Que ali depois, em 1999, temos A Bruxa de Blair, que vai revolucionar também o cinema, e mais tarde, em 2009, com Atividade Paranormal. Então aqui foi exatamente um grande precursor desse found footage, um grande subgênero de terror. E além disso, é um filme extremamente polêmico, que foi confundido como snuff filme, já que muitos acreditaram que as mortes do filme foram reais, que até mesmo o diretor foi preso por obscenidade e homicídio e passou por um tribunal criminal. Além de toda uma produção tóxica, violação de direitos humanos e de mortes reais de animais. O filme acabou sendo banido em mais de 50 países. Exatamente esse filme que vamos falar nesse vídeo de hoje. É um filme brutal, nojento, perverso demais. A história é muito, muito macabra. O filme, então, foi lançado em 1980, como disse para vocês, pelo diretor italiano Ruggero Deodato. Ele narra a história de uma equipe de documentário que viaja até a Amazônia colombiana para filmar a vida de nativos canibais da área, mas eles acabam desaparecendo. 6 meses depois, um antropologista e sua equipe viajam até a área para encontrar os documentaristas, mas acabam encontrando uma fita mostrando o destino mortal deles e todas as atrocidades que eles fizeram com os nativos antes de serem brutalmente mortos por eles. Essa então é a história básica do filme, só para vocês entenderem um pouco mais, quem não conhece o filme, quem não viu ainda ou quem não se lembra, só para vocês relembrarem aqui um pouquinho. E eu vou falar para vocês o nome do elenco, né, que é extremamente importante, porque nós vamos comentar muito sobre esses atores e atrizes atrelados ao projeto, então guardem esses nomes para vocês entenderem melhor a história ao longo desse vídeo, galera. Então vamos lá, olha.
No elenco temos Robert Kirkman como o antropólogo Harold, que vai encontrar as fitas, Gabriel York como Alan, o diretor do documentário, Francesca Ciardi como Faye, a namorada do diretor, Perry Pirkanen como Jack e Luca Barbares como Mark, que são os associados ali daquele documentário então, né? Muitos acharam realmente que eles estavam fazendo um snuff film. O que significa um snuff film? Snuff film são fitas gravadas de pessoas sendo mortas, torturadas, sofrendo vários tipos de abusos, né, reais. E ali até mesmo, né, o ator Gabriel York chegou no primeiro dia sem um roteiro lá na Amazônia colombiana, galera. Filmaram exatamente no meio da floresta e tiveram reais contatos com os nativos daquela região. E o ator Gabriel York chegou no primeiro dia de filmagens, não tinha realmente um roteiro, o diretor falou assim, olha, chegou o grande astro, já colocou ele praticamente ali para filmar uma cena em que ele tinha que amputar a perna de um outro personagem do filme, ou seja, no primeiro dia de filmagem já temos essa cena para ser gravada, e ali ele ficou extremamente muito preocupado, pensando, meu Deus, será que eu estou me envolvendo com um filme de Hollywood ou será que eu estou me envolvendo realmente no snuff filme? Será que eu vou sair vivo daqui? I didn't know anything then. All I knew was I was the star, and they hustled me into a costume and over to this pit where this guy was laying. He was laying in the pit with all these leaves, and he had this white makeup on, and they handed me a camera, and they said, just stand here. And then they shot this scene where this guy in the pit died. And that was the first shot that I was in. And that's when I found out what this leg was. Well, it wasn't a real human leg. It was a prosthetic leg. It was a fake leg. It was Guillermo, who was playing the part of the guide of our crew, had been bitten by a snake. And then he said, quick, cut off my leg before the poison gets to my heart. So they hacked his leg off and then he dies anyway. So I got there just in time for him to die. And that was my introduction to the whole thing. E exatamente, ele foi um dos que mais sofreu durante a produção do filme. Temos várias coisas bizarras, mórbidas, macabras e um diretor extremamente tóxico que vai fazer a vida da equipe do elenco um grande inferno. E como eu disse para vocês, ele foi até mesmo preso por homicídio. Olha que bizarro, gente. Vamos mergulhar a fundo a mais. Vamos começar com uma coisa um pouco menos pior, digamos assim, né? Com as condições das filmagens. Uma natureza insalubre, inóspita. Claro, né? Como eu disse para vocês, eles foram filmar o filme lá na Amazônia colombiana, no meio da floresta. E claro, né? Que a equipe ali carregando os vários instrumentos, câmeras, toda a parte técnica do filme, extremamente pesado pela floresta. Realmente eles não tinham uma infraestrutura muito grande, não tinham muito onde ficar, não é verdade? Dali então eles sofreram muito com o clima, né, do local. Realmente, né? Ali é um local muito úmido, com um clima extremamente instável. Pode chover, não pode chover, ali passando por várias regiões lamacentas, também passando por rios, atravessando rios, com as filmagens também, que tem muita nudez neste filme, né, no meio da floresta, coisas que não combinam muito bem, né? A gente sabe também lá que largados e pelados é uma coisa realmente muito insalubre, né? Então eles tiveram que passar por todos esses percalços exatamente da natureza. I wasn't too sure what was happening or what was going. Anyway, there were just 2 planes a week to this little town in the Amazon called Leticia, which is 1,800 miles from the Atlantic, and it's right on the corner of Peru and Brazil and Colombia. It's where Colombia comes down and meets the Amazon River. And flying over the jungle, I looked out over the, once you get down there, there's just jungle. There's nothing but jungle. And I was getting more and more nervous as we went along because I didn't see any clearing at all. Claro também, né, pensando na questão da fauna local, né?
cobras, aranhas, animais perigosos durante o dia, durante a noite, simplesmente não conheciam a área, não tinham muito um especialista, né? Um guia lá para poder ajudar, mas realmente nada muito especialista em relação àquela floresta, àquela área. Então eles estavam realmente jogados no meio da floresta, à mercê de um diretor sádico. Produção extremamente tóxica, abusiva, um diretor, como eu disse, extremamente sádico neste momento, em que vários atores reclamaram das atrocidades, vários atores reclamaram bastante com o diretor sobre o seu tipo de direção, muitos ameaçaram simplesmente abandonarem o projeto porque não estavam mais aguentando tudo o que eles estavam sofrendo, torturas psicológicas, abusos sexuais durante o filme, coisas bizarras, macabras, horrorosas. Vamos começar então justamente com a atriz Francesca Ciardi. Ela reclamava constantemente com o diretor sobre a nudez do seu personagem no filme. Ela achava extremamente excessiva, desnecessária, e ela tinha que filmar uma cena, né, de relações carnais com seu namorado no filme, né? Só que a atriz, ela ficou completamente desconfortável, falou: olha, tá demais, tá excessivo, eu não quero fazer isso, acho que não tem necessidade para o meu personagem passar por essas questões, me sinto abusada, me sinto extremamente muito violada. E nessa cena que ela tinha que filmar ali, né, com o ator, para poder fazer a cena de relações carnais com o seu namorado no filme, ela tinha que ficar com os seios à mostra. Ela não queria fazer essa cena, não queria fazer dessa forma, ela se sentia violada. Ali então o diretor, né, o Deodato, ele pegou ela pelo braço, colocou ela longe de todo mundo e começou a gritar com ela, né, falando atrocidades, ameaçando ela, e ali então ela ficou completamente acuada, aterrorizada e acabou aceitando fazer essa cena contra a sua vontade. Her shirt off, and I'm trying to maneuver her around so that the camera could see her, and she said, "What are you doing? Don't do that." I said, "Ruggiero told me to move you around so that you to show your tits to the camera." She said, "Fuck Ruggiero. I don't want him. I don't want to do that." And I said, "But that's what he wants." And then we just stood there and looked at each other because this wasn't a love scene anymore. This was a fight. And all of a sudden, this voice booms out. And it was Ruggiero. And it was in Italian. And his voice boomed out, and it echoed through these things in Italian. And all I could do, I don't speak Italian, so all I could do was imagine what he was saying to her and hope that she was going to do it. And she wouldn't do it. So he had to cut, and he took her off into the jungle. But like I said, everything echoes in the jungle. So everybody heard that conversation, and the people who spoke Italian probably knew what he was saying. But he told her in very loud and no uncertain terms what she was going to do. Além dela também, né, o ator Robert Kerman e o diretor tiveram brigas extremamente constantes durante os sets de filmagem. Robert Kerman falou em várias entrevistas sobre o comportamento hostil, abusivo, tóxico e sádico do diretor nos sets de filmagens. Ele simplesmente não aguentava mais trabalhar com o diretor. Eles não se falam, ele simplesmente odeia o diretor, falando que ele não tinha alma nenhuma. Olha o que ele disse. Ele era um sádico. Ele era particularmente sádico com as pessoas que não poderiam reagir de volta. Pessoas que eram colombianas e pessoas que eram italianas, mas que poderiam ser mandadas para casa. Ou seja, ele queria fazer exatamente do jeito dele, não ouvia ninguém. Daqui a pouco eu vou falar para vocês exatamente que ele violava direitos humanos, leis contratuais, né? Então ele fazia tudo debaixo dos panos, tudo ilegalmente, atrocidades horrorosas. Mas um ator que sofreu muito, mas muito mesmo, nas mãos do diretor, foi o próprio Gabriel York. Lembram dele? Que chegou no set de filmagem, já mandou filmar aquela cena de amputação de uma perna? Pois é, ele sofreu muito nas mãos do diretor. Várias brigas também incessantes, várias coisas aconteceram entre eles durante os sets. And there's stuff floating down the river past us, and there was a dead monkey that went by, and then
I saw a human leg go by, and now my heart started beating because like I said, I hadn't read the script and I really wasn't sure who any of these people were. I asked somebody if I could get a copy of the script since I had a pretty large role from what they told me, but I didn't know because I hadn't read the script. I didn't know really what I was doing there. Ele tinha, né, o Gabriel York, ele tinha várias crises de ansiedade nos sets por conta das filmagens e da insalubridade, e tudo piorou principalmente durante uma cena de abuso sexual de uma indígena que ele teve que filmar. Gente, eles filmaram uma cena de abuso sexual, né, se vocês entendem o que eu quero dizer, de uma indígena, e realmente contrataram uma indígena dessa tribo, né, que os indígenas, né, os nativos daquela região foram contratados entre aspas, né, pela equipe, pelo diretor, para serem participantes do filme, como extras ali, né, como personagens no filme, e pegaram simplesmente uma garota de 14 anos dessa tribo nativa para fazer essa cena de abuso sexual. Logo foi extremamente confirmado que a garota não sabia nada do que estava acontecendo, ela não entendia nada, ela nunca tinha visto uma câmera na frente dela. E chega um monte de gente filmando, oferecendo dinheiro, toda a questão de barreira linguística, né, que eles falavam inglês e italiano, né, a produção do filme era uma mescla de inglês com italiano, e eles falavam a linguagem nativa, um pouco de espanhol, né, tinha essa barreira linguística, e o diretor obviamente se aproveitou dessa situação para poder exatamente ali manipular essas pessoas. Então ele pegou uma garota de 14 anos para filmar essa cena de abuso sexual. Ela não sabia o que estava acontecendo. Será que ela sabia que ela estava sendo abusada naquele momento? Se era real? Se não era real? O que estava acontecendo? Será que explicaram para ela? Será que tiveram o tato de tentar explicar a situação? Duvido muito, né? That was one of those I didn't want to do either. I'm not a big fan of rape. It's not part of my repertoire with women, but it was in the script, and so, like I said before, we shot all of these sex scenes twice, one with our clothes on, one with our clothes off. So we shot that, the first time we shot it with our clothes on, and we just all kind of jumped on her, and then we just kind of faked it. And then we did it with our clothes off. I just really didn't like this. I was not excited. I didn't become an actor to do this. It wasn't my idea of art. All of these feelings about, I don't want to do this, and I hate this, you know? Gabriel York, né, que fez essa cena, um dos atores que fez essa cena, ele ficou extremamente traumatizado. E é traumatizado até os dias de hoje com essa cena. E ali então ele ficou tão traumatizado, mas tão traumatizado com isso tudo, que quando ele voltou para Nova York, ele acabou terminando o seu relacionamento com a namorada dele. Que ele simplesmente ficou traumatizado com essas questões sexuais, tudo o que ele fez nesse filme, né? Tudo contra a vontade dele. Coming back from doing this movie was, the world had changed. When I got back to New York, I was in a whole different town and I was a whole different person. I was in a relationship, as I've said, when I left. A month after I got back, that relationship broke up. Além disso, Gabriel York também não achava justo o pagamento inferior com o que tinham combinado. Ele recebia em pesos colombianos e se recusou a gravar o filme até ele ser pago o combinado em dólares americanos. Ou seja, até mesmo o diretor, passando ali os atores com toda essa insalubridade, com todo esse ambiente tóxico, sendo forçados a filmar em várias cenas que eles não concordavam, que eles não sabiam disso, com medo pelas suas vidas, achando que era o snuff filme, talvez temendo se eles iriam voltar lá com vida, com todo esse ambiente tóxico, abusivo, opressor do diretor. E ele ali simplesmente estava sendo mal pago para isso. O diretor nem estava pagando para ele o que deveu a ele. They paid me in Colombian pesos. And it was about a stack about this big. And I said, so what am I supposed to do with these? And he said, well, that's your pay for the week. And I said,
and I counted it out, and I said, so what exchange rate are you using? And he said, who gives a shit? Just take the money. So he said, well, if you don't take it, then you don't get any money. And I took this handful of money and I just heaved it like this, and it went floating down like this. I said, we're not shooting another, no, not one more frame until I get paid, and I got to have American dollars right here. And he said, where am I supposed to get American dollars? On the Amazon River. I said, that's your problem. And I stormed out of there. Como eu disse para vocês, né? O diretor ele se aproveitou que eles estavam no meio da floresta, numa região extremamente remota, longe do seu país natal, que é a Itália, longe então das leis italianas e tudo mais, ali com uma equipe bem pequena, não tem exatamente um grande estúdio por trás para confiscar a produção, né? Ali ele foi forjando várias coisas. Obviamente, ele fez as coisas tudo debaixo dos panos, tudo informalmente, tudo ilegalmente, violando direitos humanos, né? Violando leis trabalhistas e também exploravam os trabalhos dos nativos. Pagava os nativos também uma merreca para participar do filme, sendo que talvez eles nem estavam entendendo que era um filme, o que estava acontecendo, quem é esse povo que chegou com uma câmera, me dando dinheiro para fazer as coisas. Que é isso aqui invadindo o meu espaço? Extremamente preocupante, além de toda a xenofobia, além desse abuso com uma garota de 14 anos. Gente, que coisa horrorosa é essa. This hut that's burning and it's full of people, and it was a big fire. And this was terrifying. I know how scary it is to watch this movie. To watch it being made was equally scary. It might have been more scary to watch it being made because there were real humans in there. And I'm not sure what they were getting paid or if they were getting paid. But they talked these people into staying in that, and they kept yelling at them to stay in there as this hut burned. And every once in a while, they'd yell out for one of them to run out, and then another one to run out, and the rest of them stayed in there. And I really didn't want to witness this murder, but it wasn't. Everybody got out okay, and the whole thing burned. And then, of course, the next day we just went to a different part of the jungle, and there was a new. Mas além de todas essas atrocidades que ele fazia com o elenco, com as pessoas ao seu redor, com equipes de filmagens, as coisas ficariam cada vez piores, né? Pessoas não eram necessariamente mortas ali, mas outros, os animaizinhos inocentes da região eram maltratados e realmente mortos. Gente, as cenas das mortes dos animais do filme são reais. Nisso então, né, houve realmente uma grande rebelião nos sets de filmagens. Vários atores ficaram contra o diretor, contra tudo isso que ele estava fazendo, contra todas essas atrocidades, não sabia exatamente o que fazer, quando fazer, o que viria a seguir, tudo era praticamente uma grande surpresa e obviamente uma das piores partes era o maltratar e matar os bichinhos reais. Olha que coisa horrorosa isso, gente. E ali até mesmo os atores, né? Robert Kerman, Francesca Ciardi, Perry Pirkanen e Gabriel York, mais uma vez Gabriel York, né? Não concordaram com essas cenas e eram forçados a fazê-las. Até mesmo, né, o Perry Pirkanen chorou quando teve que matar uma espécie de tartaruga com risco de extinção. Toda a cena que tinha alguma morte, alguma coisa dos animais, o Perry, né, o ator, ele chorava. E chorava demais, né, com tudo isso. Ele não estava querendo fazer exatamente essas cenas, né? 2 weeks before I got there, when they were shooting without me, they'd killed a turtle that I didn't really know about. Actually, somebody told me about it while it was going on, but I couldn't really imagine. Until I saw it, I didn't know how gruesome that really was. I saw that. That's a really brutal image. But there were a number of other animals along the way. And York, né, o Gabriel York, se recusou a matar um porco. O animal se contorcia tanto e gritava. Ele não conseguiu fazer a cena. Aí o outro ator, né, frio, mas frio, igual o diretor praticamente, né, da mesma farinha, né, o Luca Barbaretti fez no seu lugar.
Depois, o York disse que os atores não sabiam que teriam que fazer essas atrocidades. Ele disse: o nível de crueldade desconhecida para mim. So he wanted me to, sweep down through the village, shoot this pig, and then I was supposed to deliver these lines directly to the camera as a documentary style. And I said, so when you say shoot the pig, do you mean that is this live ammunition? And he said, of course. And I said, well, I don't see any point in that. We can just pretend, and then, because this is the movies. And he said, no, I want you to actually shoot this pig. Now, I'd ridden in the boat with this pig. So I had a little bit of a relationship with this little guy, and I just, I'm just not the kind of guy to go shoot a pig who hasn't done anything to me. So I said, no, I won't do that. And Ruggiero, without missing a beat, said, Luca, in this scene, you sweep through the village, you shoot the pig, and Gabriel delivers his lines to the camera. E não acaba, não. Outro ator também, Robert Kerman, se recusou a fazer a cena do Coati, né, que também mataram o Coati no filme, e saiu enfurecido do set enquanto a cena era filmada. Ele implorou, mas implorou várias e várias e várias vezes pro diretor não fazer essa cena, não filmar, não faz isso, deixa o Coati embora, larga os animaizinhos, não faz essas coisas. Implorou tanto, mas obviamente o diretor forçou o ator a fazer isso tudo, né? E ali o ator teve que fazer, saiu chorando também, não aguentava mais essas questões todas. Mas vocês devem estar se perguntando, nossa, mas se eles estavam odiando tanto, se não estavam querendo fazer isso, porque fizeram, não é verdade? Gente, imagina talvez, né, na condição deles, né? Eles viajaram praticamente com a equipe, no meio de uma floresta. Como é que eles iriam voltar? Sem comunicação, gente, 1980, não tem celular, não tem essas coisas de comunicação. No meio da floresta sozinhos, como é que eles iriam embora dali? Como é que eles iriam fugir do set de filmagem, né? Eles acabaram sendo forçados a fazer essas coisas. Não tinha necessariamente uma opção ali de fazer. Claro que se todo mundo se rebelasse, ia contra o diretor e tal, se recusasse a fazer exatamente, poderia ter funcionado, mas eles cediam por medo, né, do diretor, por medo de talvez eles serem mortos pela equipe ali, né? A gente não sabe a que nível, que pé que estava realmente ali as questões internas das filmagens, né? Tudo isso que a gente sabe são os atores que comentaram anos depois em várias entrevistas, traumatizados, todas essas questões foram vazadas depois, mas ali eles ficaram à mercê exatamente do diretor. Except what I didn't know at that point was whether or not they were going to do that to us. In other words, I didn't know if this was a snuff movie or not. And I was real far away from everybody. There were no SAG reps on the set. There was nobody telling anybody where to stop. And I wasn't sure they would stop at Monkeys. So every day when I left my little cabin, I had my passport with me. I had my plane ticket with me, and I had all my money with me. And I have no idea what I thought I was going to do from, a movie set 45 minutes away by boat from the nearest town. What was I going to do? Run through the jungle and climb on the airplane to get away from these people? I mean, there were 2 airplanes a week, but I carried all that with me just in case. I was ready for that. A Francesca Ciardi também reclama bastante das cenas, né? Especificamente das cenas do macaco. Dizem que é uma das piores cenas é a cena do macaco, né? Do macaco esquilo. Nossa, dizem que é uma atrocidade, realmente, né? A cena do macaco, a cena da tartaruga, com risco de extinção, gente. Risco de extinção. Pra quê? Matar os animaizinhos ali pra quê? Pra entretenimento? Pra filmar? Que coisa bizarra. Pra que isso?
sabe? Tem necessidade disso? Não tem necessidade disso, né? E ela disse que simplesmente foi a pior experiência que ela teve na vida, uma das piores. Além de ver os bichinhos sendo maltratados, além de ser simplesmente violada, ali, né, sofreu uma grande opressão, manipulação do diretor para ficar nua no filme contra sua vontade, fazer uma cena que ela não queria fazer. Realmente, gente, é muito horrível, é horrível demais, né? E ali, então, galera, quando teve essa cena, então, da morte dos maus tratos, né, com o macaco esquilo, a produção, a equipe, né, o elenco, na parte eu concordava, obviamente, parte achava que estava fazendo entretenimento, arte, conceito e etc, né? E parte era contra. Então, assim, não somente o diretor, mas também parte da equipe concordava com essas atrocidades, né? E tudo mais. E os membros, né, que não gostavam, não achavam legal, da equipe, do elenco, quando viram essa cena do macaco esquilo, simplesmente vomitaram, passaram mal, né? E falaram, né, se juntaram nesse momento e falaram, olha, se você fizer mais alguma coisa com algum animalzinho, mais alguma coisa, algum maus tratos com o animalzinho, a gente vai embora, vai acabar isso de uma vez por todas, a gente não vai filmar mais nada. Mas só ameaçavam e não fizeram, e o diretor aproveitou disso e acabou continuando a fazer as suas atrocidades. Monkeys were probably the toughest ones for everybody on the set. So there was a scene where one of the natives was going to take the top of a monkey's head off and eat his brains while he was alive. And the prop guy had created a monkey skull with some tuna fish that he put something in there to make it gray, to make it look like monkey brains. But that's a delicacy for the natives down there, monkey brains. So when they picked one of the locals to do this guy was really excited. He couldn't wait. He couldn't wait. Now all of us Western people were a little startled by this. Startled, I said, are you actually going to kill this monkey on camera? And he said, yeah. And I said, but this is the movies. You don't have to do that. And he said, yeah, right, but we're in the Amazon. We had people throwing up on the set when he killed that monkey and ate and scooped his brains out and ate them right there. And then Ruggiero wanted another shot of it, of course, and so he did it again. And that's when I pretty much knew exactly what I was into. E ali então, olha a lista dos animaizinhos que foram simplesmente tirados da vida neste filme. Um coati, uma tartaruga, essa tartaruga, como eu disse, risco de extinção. Uma tarântula, uma jiboia, 2 macacos esquilo, porque a cena deu errado, e ali tiveram que fazer de novo com outro macaco, né? E um porco, gente. Depois eles deram os animais, né, mortos ali no filme, para os nativos comerem esses animais, né? Mas ali então, tudo iria realmente ficar pior, tudo iria explodir bastante o filme, toda essa polêmica, todas essas questões por trás, porque o diretor queria exatamente fazer um found footage, queria fazer um filme realista demais. E ali o tiro saiu pela culatra, né? Porque depois ele acabou sendo preso assim que o filme foi lançado. O filme foi lançado em 17 de fevereiro de 1980, lá em Milão, na Itália, mas sofreu várias denúncias, tanto que o tribunal, então, simplesmente mandou retirar o filme depois de 10 dias de lançado nos cinemas. Retiraram os filmes, né, das estreias dos cinemas. O filme foi banido na Itália e ali o diretor então vai receber sua primeira acusação com seu primeiro processo judicial e criminal por obscenidade. Só que as coisas iriam piorar cada vez mais. Um ano depois, né, que o filme foi lançado na França, as pessoas começaram a se indagar sobre o teor do filme. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? E as pessoas então começaram a perceber algumas coisas muito estranhas. Calma, essas pessoas estão sendo mortas nesse filme. Esse filme é vendido como algo real,
né, que foi realmente encontrado essas fitas perdidas, esse found footage. Lembrando, né, que fizeram a mesma coisa com a Bruxa de Blair, vendendo aquele filme como algo real. Fizeram até um documentário fake com os familiares dos atores falando sobre isso. Que além, né, disso, na primeira temporada de Filmes Amaldiçoados, eu falo sobre a Bruxa de Blair. É o terceiro episódio da primeira temporada. E agora estreando a segunda com O Locar, né? E ali então, na França, todo mundo começou a se questionar. Uai, calma, esses atores morreram. Estão vendendo o filme como real. Será que eles não morreram de verdade? E ali todo mundo realmente se questionou. Cadê os atores? A gente nunca mais viu. Depois que os atores filmaram o filme, eles desapareceram. E todo mundo falou, não. Eles morreram, e ali começou a rolar várias denúncias, e realmente não encontraram os atores estavam desaparecidos, e ali então que o diretor do filme foi realmente acusado pela segunda vez, dessa vez por homicídio. Ele foi acusado de matar os próprios atores em cena. Porque o diretor, né, espertalhão, como ele acha que ele era, né, o grande maioral, o egocêntrico, narcisista, sádico, né, fez com que os atores assinassem um contrato que eles deveriam desaparecer por 1 ano, desde a estreia do filme, para realmente todo mundo acreditar que eles tinham morrido. E ali os atores então, né, sob o contrato, tiveram que desaparecer da mídia e de vários lugares, não podiam fazer nenhuma aparição pública, não podiam dar entrevistas, não podiam fazer nada, e realmente eles fizeram isso, eles desapareceram para o filme ser real, parecer real. Foi tão real, mas tão real, que o diretor então foi ali culpado por homicídio. Ele enfrentou um tribunal criminal com direito à prisão perpétua. Obviamente, né, o diretor ficou assim, meu Deus, o que eu acabei de fazer? Nossa, eu tô ferrado. Não, mas eles estão vivos. Ele teve que provar no processo que eles estavam realmente vivos. It was seized by the censors in Italy, and there's a lawsuit against this movie. And I said, oh, okay. I knew why, because it was so graphic and so hard to watch. Durante o processo, então, criminal, ele teve que entrar em contato com os atores, mas ele não conseguiu. Todo mundo odiava ele, né? Então eles não queriam nem conversar com o diretor mais. Mas um ator sádico como o diretor, né? Teve o contato do diretor. Então o diretor acabou ligando para o Luca Barbaretti para poder avisar: olha, Luca, eu tô sendo indiciado por homicídio. Eles estão achando que vocês morreram. Apareçam, senão eu tô ferrado, né? Aí o Luca, então, acabou ligando para os outros 3 atores, né, no filme, tiveram que ter a sua primeira aparição em público, e realmente foram. Eles foram para um programa de entrevista de televisão lá na Itália para falar: gente, estamos vivos, não morremos, não tem nada disso, e explicaram que era uma jogada de marketing, que eles assinaram um contrato para ficarem desaparecidos durante 1 ano, que tá tudo bem com eles, né? E ali, então, as acusações do diretor foram realmente sendo descartadas e tal, mas tem uma cena no filme que até mesmo é um dos pôsteres do filme, né, que mostra uma nativa indígena ali parada, exatamente empalada de baixo para cima, saindo pela goela dela, né, uma cena de empalamento, e ali eles ficaram falando, o júri, né, o tribunal falaram: você também matou essa garota. Cadê essa garota? Também prova que essa cena aqui é falsa, né? O diretor teve que comprovar, mostrando os efeitos práticos do filme, como essa cena foi realizada, como ela sentou numa bicicleta e ali colocaram várias coisas nela, assim, um sangue falso, para parecer que ela realmente estava empalada. O diretor teve que pegar fotografias, vídeos ali da produção do filme, mostrando que a garota estava viva, estava bem, depois das filmagens daquela cena. Então ele teve que comprovar que era tudo falso, ele teve que comprovar que os atores estavam vivos, que comprovar exatamente que essa garota também que fez essa cena, ela foi conivente, ela aceitou a fazer essa cena. Então ele teve que comprovar tudo a júri, que ele não fez nada. Obviamente, além daquele abuso sexual, que ninguém falou nada, ninguém questionou.
enfim, né? Mas também não questionaram os maus tratos aos animais, também não sei como é que era a lei naquela época, 1980, na Itália, não sei como funciona, mas tinham várias outras coisas que o diretor também podia ser culpabilizado ali e acabou não sendo realmente, né, galera? As acusações, então, foram retiradas do diretor, ele acabou sendo inocentado em relação ao filme, né? Mas o filme realmente é grande polêmico e ele foi banido em muitos e muitos países por muitos e muitos e muitos anos. Segundo algumas informações, né, supostamente o filme foi banido em mais de 50 países. 50 países. A Itália baniu o filme por 3 anos. Os Estados Unidos por 5 anos. No Reino Unido e Noruega, o filme foi banido por mais de 20 anos. E até mesmo alguns países, né, segundo algumas informações que eu tenho para vocês, não são 100% precisas, mas que parece que realmente em alguns países até os dias de hoje o filme é banido, nunca chegou e nunca passou. Mas a que custo o diretor quer fazer exatamente um filme de entretenimento? Isso é entretenimento, galera? Será que é? Eu acho que quando passa dos limites, quando chega a um exploitation, quando eles fazem essas questões de toda essa manipulação, de toda essa opressão, de todo esse colonialismo, de tudo isso que o diretor fez, sabe? Toda essa insalubridade, toxicidade, hostilidade, sadismo, morbidez. Será que realmente vale a pena? Será que vale tudo por entretenimento? Porque no filme, os documentaristas do filme, né, os personagens fizeram atrocidades com os nativos no filme por entretenimento. Mas isso estava acontecendo na realidade, com o diretor fazendo a mesma coisa. Será que a arte imita a vida? Será que o diretor simplesmente transferiu o que ele gostaria de fazer dos personagens que ele criou neste filme? Junto com o roteirista? Pois é, né? São várias questões. Eu falo que esse filme é amaldiçoado porque amaldiçoou a vida dessas pessoas. O diretor foi preso. Até os dias de hoje, o filme é polêmico. Sofre várias e várias represálias. O elenco simplesmente foi amaldiçoado com tudo isso, né? Traumatizados. My relationship with Ruggiero, I think, sort of turned on that moment with the pig. The level of cruelty on the set was something unknown to me. I'd been on a number of sets and, you know, there were always some sort of controls, but there was nothing like that here. Né, a gente pode passar por terapias, a gente pode passar por algumas fases de aceitação, aprender a lidar com isso, mas esquecer é muito difícil. É um marco que fica para a vida inteira. Esse filme amaldiçoou a vida de muitas pessoas. E aí, vale a pena tudo pelo entretenimento? Não, não vale a pena. Então comentem, galera, o que vocês acharam desse primeiro episódio. Se vocês gostaram, não gostaram, dê um like nesse vídeo então, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E semana que vem nós vamos aqui então voltar com o segundo episódio, que vai ser o Faces da Morte. É um pouco parecido com esse, mas esse sim, literalmente, tem snuff filmes envolvidos no filme. 60% é verídico, 40% é fake. Então vamos lá conferir semana que vem.